Bem-vindo ao Forja de Líderes. Hoje com Gustavo Pinhal, educador físico especializado em saúde humana e principalmente em empresários profissionais de alta exigência. Vamos falar com ele de tudo que os empresários passam e como se comportam. Pinhal, eu quero que você se apresenta, bem-vindo. Espero que possamos ajudar líderes, né? Porque líderes, eles são formados, são construídos no processo. Eles não são, não é talento, é construção. E por isso trazemos pessoas importantes como o Pinhal que está aqui com a gente. Conta aí, Pinhal, quem é Adão, você? primeiramente eu queria agradecer essa baita oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo teu projeto, pelo teu engajamento, de levar essa informação e esse aprendizado para líderes. Bom, vamos lá, contar um pouquinho do Gustavo Pinhal. Gustavo Pinhal é um cara que lá no começo, inquieto, com vontade de desbravar aí esse mercado da saúde. Com 22 anos eu me formei em educação física. Era minha paixão, Adão, desde novo. Acho que eu nunca cogitei na minha vida fazer outra coisa a não ser educação física, muito pelo meu envolvimento com o esporte. E logo entrei na faculdade, logo que eu saí eu vi que o meu foco era trabalhar com saúde. Eu queria promover, através do exercício físico e através do meu trabalho, promover saúde para as pessoas. Logo depois já entrei numa especialização em reabilitação cardiometabólica. Aí depois a gente vai ficar um tempo aqui falando com relação àquilo que eu fui estudando, mas logo que eu me formei eu já montei o meu estúdio, minha própria clínica de atendimento personalizado, que o foco era realmente trabalhar com isso. É pegar essa fatia de alto nível de exigência, trabalhar com empresários, executivos. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, acho que até mais, Pinhal, eu fui no seu estúdio, ainda era pequenininho, não era como é hoje. Eu lembro que você já trabalhava isso, reabilitação, alta performance. É que a minha carreira, ela funcionou assim, Adão. Eu montei um estúdio em 2004 junto com um sócio, né? Fiquei até 2011 com esse sócio e depois eu vendi a parte do estúdio para ele e recomecei novamente. Então foi nesse momento aí que talvez você me encontrou no meu recomeço, na minha transição de mudança, que foi de certa forma um trampolim para eu estar nesse espaço que eu tô hoje há 11 anos, né? Um espaço próprio, que daí eu estava nesse e construindo esse outro espaço. Pinhal, quando você percebeu que a sua missão não era estética? Porque a gente fala educador físico, é musculatura, fica bonito, né, tal. Mas eu percebo que não é. Quando que você percebeu que era saúde humana e não estética? Faz muito tempo ou pouco tempo? Desde que eu não comecei. Ha! Mas eu vejo assim, Adão, é muito louco. Tem coisas na minha vida que foram muito de maneira empírica. Era de mim, talvez eu não tinha tanta clareza naquela época, né? E eu fui indo de maneira não intencional. Mas eu via que era uma lacuna do mercado naquela época e que hoje aumentou ainda mais, onde as pessoas buscavam a estética a qualquer custo. Eu falei recentemente que a busca por estética é uma busca emocional. E eu sempre quis vender algo racional. O entendimento de que saúde ele é muito mais importante e a consequência. Eu sempre falo assim: não dá para separar estética de saúde. Não dá. Claro, acaba acontecendo. Porque para mim é uma coisa tão elementar. Se o cara come bem, se alimenta bem, dorme bem, tem alta percepção de felicidade, não tem como essa pessoa não ter um bom padrão de estética. É impossível. Essa pessoa comendo bem, se alimentando bem, se hidratando, fazendo exercício, a consequência vai ser estética. Ô, Piau, o que que tem? Você me trouxe uma outra pergunta. O que que tem em comum eh, a pessoa estar bem fisicamente e emocionalmente? Acho que você trouxe um pouco aí. O que que tem em comum na hora que você pega lá um empresário? O que tem em comum, o que não é em comum ali para o empresário que ele está bem fisicamente e emocionalmente? Hoje, principalmente, tem se falado muito disso, né? O líder, para ele conseguir liderar, ele tem que ser capaz de liderar a própria vida dele. Se ele não é capaz de ter autocuidado, de não liderar, não ter domínio sobre as ações, sobre os comportamentos, a gente vai falar disso, ele não é capaz de liderar outras vidas ou até mesmo uma equipe, né? É. A gente passou dessa fase, né? A gente estava conversando a diferença de liderar e chefiar, né? Tem uma grande diferença nisso. E para eu liderar, eu falo que ganho de autoridade
ele vem através da autoria daquilo que você construiu. É, A autoridade vem da palavra autoria. de Então, autor. de autor. Então, se eu sou autor da minha própria história, se eu tenho autoridade sobre as minhas ações, eu sou capaz de ter autoridade sobre outras pessoas. Influenciar outros Influenciar. positivamente ou Então, negativamente, eu né. não acredito na fragmentação, Adão. Eu não acredito na fragmentação humana. A Eu parte também não. mental e a parte física, elas estão correlacionadas. É. Não dá para uma pessoa ser mentalmente forte e fisicamente forte. E por isso que Não, ao grandes. contrário, né. Não dá para o cara, nem se for. Eu acho que a Não ordem não dá para comporte. ser fisicamente forte e mentalmente fraco. Isso não dá para Não, ser. não, o que eu quero dizer é o seguinte: exatamente, não dá para o cara ser mentalmente forte e fisicamente forte. Desculpa. É o contrário. É ao contrário, mentalmente forte. Aham. Ele vai ser necessariamente fisicamente forte. É exatamente o que você Ah, falou. exatamente, é. Eu quis Eu dizer confundi isso. também. Exato, não dá para fragmentar. Não. Nosso sistema biológico, ele não separa a mente do corpo. Ele não separa. E você sabe, Pinhal, eu tenho convivido com empresários de alta performance e pessoas assim que têm feito diferença nas empresas e na vida. E, cara, não tem nenhum fora de peso, não tem nenhum desequilibrado. Emocionalmente bem, falando bem da família, vibrando. E isso, para nós, cara, é uma luz, né? Então, muitas vezes quando a pessoa fala, cara, eu quero ser líder, começa liderando a si mesmo. É isso que você está dizendo, Isso né? aí, isso aí. E você vê a dificuldade que eu tenho, às vezes, Adão, de pegar pessoas que são, que lideram grandes empresas, lideram muitas pessoas e às vezes eu tenho que liderar ela. E isso eu tenho Eu certeza, tenho que Piau. liderar ela e existe uma dificuldade muito grande disso, né? Porque essa pessoa ela precisa quebrar alguns paradigmas dentro dela e dar permissão para que alguém ajude ela a conduzir ela para o melhor caminho para a saúde. Porque ainda assim, por mais que hoje nós estamos vivendo uma era de atenção a isso, nós estamos vivendo uma epidemia muito grande de burnout. Sim, nós vamos falar disso depois. Então, não tá tão assim, né? Tem ainda poucos empresários, poucos líderes e poucos executivos Que que tem estão consciência. se atentando a isso. Tem consciência. Do ato de cuidar do próprio corpo, de liderar a si mesmo, para poder liderar as pessoas, para poder performar. Eu falei recentemente pro Rafa Petrucci da Ingetubo justamente isso. Eu Eu falava adoro o Rafa, hein? isso, eu falava Cara, muito sobre fantástico. alta performance. Eu falei, cara, a diferença sua para um atleta é nenhuma. É Uhum. nenhuma, sabe? A visão de processo que você tem que ter, das suas práticas diárias, das construções que você tem que fazer consigo mesmo, para É. poder ter um bom aspecto cognitivo, para tomar decisões difíceis, isso tem a ver com performance. Quanto que você é capaz de performar na sua vida pessoal, na sua vida própria, entendeu? Piau, o que que você percebe num empresário de alta performance, num atleta de alta performance, no corpo dele? Por exemplo, quando ele começa a fazer um trabalho contigo, o que que você percebe de diferença? Como ele chega e como ele se transforma? O que que você percebe? Eu sei que é uma pergunta difícil. É difícil. É difícil porque a gente lidar com fases diferentes de idade, principalmente, né? Então, o processo de envelhecimento, ele escraviza muitas coisas. O atleta ali mais novo, ele ainda está em construção de aprendizado, está tudo muito novo, então ele performa mais Muito naturalmente, rápido. muito Mas vamos rápido. pensar no empresário da minha idade, tá lá, dos 45 aos 60 anos, porque esse pessoal hoje está muito ativo. Mas o que que você percebe emocionalmente, fisicamente, quando ele chega num trabalho com um profissional como você? O que eu percebo hoje, Adão, é a falta de clareza e entendimento sobre o que de fato é saúde, né? Então, eles chegam buscando alguma coisa, às vezes, muito rápido. Não só o empresário, tudo que a gente for falar, a gente vai falar sobre uma era, né? Porque nós estamos inseridos nesse novo ambiente. Então, hoje as pessoas elas querem um resultado de maneira imediata. Hoje a gente Mesmo o empresário, quando chega até você, mesmo ele busca alguma coisa muito rápida e rápido. não É, uma a- hum, longevidade, uma. eles querem resultado rápido. A Hum, gente vive uma era de resultados rápidos, não tenha dúvida, e não foge da ideia dos empresários. Eles querem para onde? Principalmente porque eles estão acostumados a lidar com bate-bola, né? Na pediu, tá lá. empresa é muito rápido, né? As informações é muito dinâmica hoje. É. E aí eles querem transferir isso.
E a dificuldade que às vezes eu tenho também é de empresários que lidam muito com números, resultados de maneira rápidas, né? Da conexão com o cliente, a prospecção, o resultado da equipe, tudo E muito eles rápido. acompanham KPI de saúde, coisa assim? Ah, Ou não, não? muito pouco. É algo que eu tento Largado. introduzir demais, porque as pessoas têm medo, Adão. Aí nós vamos falar do ego, Ah, né? O ego é o estado do eu, né? O ego significa eu em latim, que tem a ver com a comparação. Eu me protejo da comparação, eu me protejo do meu. O ego é só defesa. Então uhum. tem muitos deles que não querem utilizar de ferramentas para saber como ele está. Pinhal, você falou de uma ferramenta, cara. Eu vou contar uma coisa que eu faço. Depois eu quero sua opinião técnica. E verdadeira, eu sei que você é um cara muito transparente e verdadeiro. Hoje eu acredito que o meu eu, ele é separado da minha mente e do meu corpo. Ele é algo maior. Eu, quando começo a fraquejar em algumas coisas, eu treino todos os dias, tal. Já fui desequilibrado com isso, treinei demais, quebrei. Então, tem muitas coisas que eu vou te perguntar porque eu vivi. Mas hoje, muitas vezes, quando eu começo a ter um certo problema físico ou mental, cara, às vezes eu pego e falo, cara, eu vou tomar banho frio. Porque eu quero dizer pro meu corpo quem manda sou eu. Eu quero dizer pra minha mente quem manda sou eu. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então eu pego e uso isso como uma ferramenta. O que você acha disso como profissional? Louco? Não, eu acho isso sensacional. Na verdade, Adão, eu acho assim, eu não entendo como uma separação, né, do eu, da minha parte, eu acho tudo junto, como eu te falei, eu não gosto da É, fragmentação. Mas eu acho que é uma forma de você modular o ambiente, né, de buscar gatilhos. De certa forma, quando a gente fala de banho frio, disposição ao frio, ou disposição ao excesso de calor, ou disposição ao jejum, nós estamos falando de desconforto. Quando a gente leva ao desconforto, a gente ajusta nosso sistema de recompensa, né? é. Que é o grande problema hoje. É ajustar esse sistema de recompensa. Olha, eu já te. O sucesso hoje está adoecendo os líderes? Está adoecendo demais os líderes. Está Ó, adoecendo muito, né? É, principalmente no quesito mental, que depois eu te falei que não dá para separar e envolve entra no depois. burnout. É porque, veja bem, Adão, o ambiente oferece o gatilho, né? É, Nossa mente dispara e nós temos respostas fisiológicas. Essas respostas fisiológicas escravizam como a gente lidar ali no mundo e a gente adoece, mas não só a parte mental, a gente adoece o corpo também, entendeu? Não dá. O que que acontece hoje é assim, ó. Por que que os grandes empresários, os grandes líderes estão adoecendo? Veja, vem comigo. Eu acabei de falar que o cérebro primitivo e o cérebro atual é o mesmo. é. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar a resposta de ataque, se é um leão ou se é um e-mail Isso importante é que uma chegou, planilha. se é uma planilha ou se é um cliente perdido. Para ele é Tá, uma ameaça. tá. Então o que acontece? Eu vivo constantemente Sob em pressão. rota de luta ou fuga. É. Então eu vivo sempre com uma modulação simpática alta. E isso dá respostas fisiológicas alteradas. Eu tenho uma descarga de catecolaminas muito grande, isso acelera meu batimento cardíaco, isso altera minha parte metabólica, isso altera minha parte hormonal. Então, olha só como nós somos uma rede interconectada, entendeu? Então, o nosso cérebro, ele não processa a informação, ele não sabe se é um leão de fato ou se é um e-mail, ele só sabe que é uma ameaça. E o grande problema, nós estamos vivendo em constante ameaça. É. Aí vem o que nós falamos sobre encontrar um momento para meditar, contemplar a natureza. O Rezar. que que isso tem a ver com a parte fisiológica? O que que tecnicamente quer dizer com isso? Nós precisamos modular o nosso tônus vagal, que é o nosso sistema de defesa disso. Quando nós estamos com ativação simpática, e tem a ver com o nosso sistema nervoso autônomo, né? Quando nós ficamos constantemente em rota de luta ou fuga, né? Nós precisamos fazer o nosso tônus vagal, liberar o nosso sistema parasimpático e trazer Legal. a calmaria, desacelerar, entendeu? Muito legal. Então eu te faço uma pergunta, cara. O que causa uma alta performance desorganizada? Eu sei que você lida com atleta, você leva os atletas a um alto rendimento. Eu sei também que treinar demais faz mal, e a gente sabe que não treinar também faz mal. Não só fisicamente, mas o emocional e várias coisas. O que
Agora, você com a sua experiência, falando de principalmente empresários, que a gente fala muito com empresários, o que é alta performance, tanto física, trabalho, ou mesmo ali espiritual, o que que ela traz quando ela é desorganizada, Pião? Quando o processo não está muito bem definido de como eu vou fazer isso de maneira. Cara, É, 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 até como organizar. é, Existem métodos hoje, Pião? vamos fazer uma analogia. Se eu tô ali na Bandeirantes e eu só piso no acelerador, Ah, uma hora não vai dar certo. vai dar bom? Não. Não, não vai dar bom. Eu vou ter um certo problema. Entendeu? Eu vou ter que desacelerar, eu vou ter que retomar em aceleração, eu vou ter que Uhum. parar, eu vou ter que Ajustar. ultrapassar, eu vou ter que ter segurança naquilo que eu vou fazer. Na verdade, é uma busca de um equilíbrio. Porque as nossas respostas fisiológicas, elas buscam equilíbrio. Por que que o exercício físico ele é extremamente poderoso para justamente a gente fazer ajustes importantes metabólicos, fisiológicos? Porque ele leva você a um estresse agudo. Então ele sobe o seu cortisol. O nosso sistema fisiológico, ele é a busca por um equilíbrio constante. Então, se eu subo o meu cortisol propositalmente, a tendência do meu corpo é reorganizar e abaixar ele depois. Por isso que quando nós fazemos exercício físico, nossa frequência cardíaca sobe. O que, que o corpo faz? Ele busca o equilíbrio, ele vai e diminui essa frequência cardíaca e a gente trabalha com uma frequência cardíaca mais baixa, entendeu? Então, trabalhar em alta performance desorganizada, desenfreada, vai nos levar a prejuízos do que bons resultados. Então já engata outra pergunta. É possível liderar bem estando fisicamente desorganizado? Na minha opinião, É, de forma alguma. cara, De forma tá alguma. vendo como é fantástico isso? O Pinhal trabalha com isso há muitos anos, né? Conheço o trabalho dele, conheço alguns empresários que trabalham com ele. E, cara, são pessoas fantásticas e elas mudaram de vida. Tem um amigo em comum, que é o Xavier. Eu Sim. adoro o Xavier, um cara que eu admiro ele. E, cara, eu acho que não foi fácil ajudar esse cidadão, esse profissional de alto rendimento, de muito sucesso, né, na nossa cidade. Inclusive, hoje está lá à frente do União, São João, da Santa Casa. Cara, não só o Xavier, né? Vamos falar de uma maneira geral para a gente não falar o caso dele. Como é que é lidar com esse pessoal? É fácil, Pião? De forma alguma. Imagino que É um dos não. maiores desafios da minha vida. É muito difícil, porque eu te falei, geralmente, né, esses grandes líderes, esses grandes empresários, é, e não só empresários, mas advogados, assim, eu tenho Uhum. um advogado também sensacional Alta aqui. performance. Nossa, um avião. É difícil demais liderá-lo e trazer ele para esse estado de entendimento sobre saúde, e graças a Deus eu consegui. Hoje ele performa muito bem. A saúde dele tá maravilhosa, maravilhosa, graças a Deus, e melhorou a performance dele no trabalho. No caso, vamos dar o exemplo do Xavier, por exemplo. Você imagina um cara que lidera uma empresa com mais de 700 funcionários, liderou se envolveu em grandes projetos e sempre sobre liderança dele, nunca foi liderado. É. Então você imagina como é que é a construção do ego dele. Aí chega eu e preciso liderar. Eu preciso fazer ele entender que aquilo é importante para ele. Eu preciso que ele faça aquilo que eu estou pedindo para que ele faça, que isso vai, de certa forma, impactar diretamente nos resultados dele, na empresa, na família dele e principalmente na saúde dele. E eu sei que ele gosta muito de você, porque Não, a gente graças. conversa. Não, eu fico muito feliz quando algumas pessoas me ligam. Eu falo, cara, fala você com o Xavier, porque ele te escuta e é muito difícil. E eu sei que realmente ele, poxa, ele fala muito bem de mim, ele fala muito para as pessoas às vezes. Não, eu faço tudo que o Pinhal pede. Tudo que o Pinhal pede, eu faço. Eu vou onde ele manda, eu faço o que ele fala, porque olha aqui como eu tô. Tô super O bem. Xavier tem um coração ensinável, cara. Eu gosto muito dele porque ele é um cara muito sistemático e tal, mas é um cara que quando ele percebe a realidade, cara, sai da frente porque ele vai. Ele é um Eu cara sou que. suspeito para falar dele, porque eu Ah, sou fã muito dele fã também. dele. Eu acho ele fenomenal. E não só pelo fato de eu conseguir liderá-lo. Não é só sobre isso, sabe? Mas é aquilo que a gente estava falando, Adão. Ele vê muito em mim a autoridade. Com certeza, Naquilo que não eu tenha dúvida. construí na minha vida, na minha carreira, e ele sabe, ele está comigo há muitos E na anos. vida dele, né? E ele sabe muito, ele percebe isso na prática, ele percebe isso muito com ele, sabe?
Um cara de 68 anos, eh, que performa de uma maneira, meu, joga tênis 2 vezes por semana, tá sempre envolvido na empresa ainda, né, ele Na sempre tá empresa, na liderando a Santa Santa Casa, no União Casa, São o João, senhor né? agora ele assumiu e engajou na União São João e tá fazendo acontecer. Fantástico. É, fantástico, e assim, então eu fico muito grato de conseguir, liderar um cara como ele, eu fico muito feliz. Ô Pinhal, então, você tem certeza que o corpo influencia na tomada de decisão nas empresas? Eu eu vejo como um todo, sim, o corpo é um reflexo, né, como o cara lidar com o corpo dele, como o cara performance com o corpo dele, é como ele lidar com todas as outras áreas da vida dele. E então eu não tenho dúvida disso. E também você acredita que existe uma relação entre a disciplina pessoal e a disciplina empresarial? Você acha que o cara que fala, nossa, eu me mato de trabalhar, minha vida é empresa, mas é indisciplinado consigo mesmo, você acredita que esse cara é um cara de alta performance? Eu não acredito, e eu gosto muito do significado das palavras, né, eu gosto muito de buscar isso. A disciplina vem da palavra discípulo, né, do latim, É. né, e o discípulo tem a ver com aprendizado. Então para eu ser disciplinado, eu preciso aprender e executar isso por muito tempo. Porque o aprendizado é quando eu aprendo e reproduzo por muito tempo aquilo, né. Então você imagine, se o cara não é capaz, eu vou falar uma analogia interessante, Adão, que uma vez eu Legal. fiz com um cara da tecnologia, lembro que é com o Fábio da Aratec na época, quando eu cuidei dele. Eu perguntei pra ele assim: "Cara, se Deus te desse a única máquina de fazer dinheiro do mundo, sobre o seu cuidado, como que você ia cuidar dessa máquina?" Imagina só, vem comigo. Deus chegou e falou: "Cara, tá aqui, a máquina de fazer dinheiro no mundo tá nas suas mãos e você precisa cuidar dela para o mundo não parar. Como é que você vai cuidar dessa máquina?" Ele parou, pensou e falou: "Cara, meu Deus, pá, que puta responsabilidade, eu vou cuidar muito bem dela." Aí eu perguntei: "Então qual que é a sua máquina de fazer dinheiro?" "É o teu corpo, cara. Caiu a ficha dele? Se Ó? você não cuidar." É. Demorou, mas passou por uma fase, mas enfim, tem pessoas que às vezes não contemplam. Mas eu preciso passar a informação e, enfim, mas é Mas é por exatamente, isso que você tem mas muito para sucesso, Pinhal. responder essa pergunta é exatamente isso, cara. Você imagina que pro empresário, ele tá à frente de uma baita decisão, porque veja bem, É. tomada de decisão, Adão, vamos falar de tomar decisão. Nós temos o sistema límbico e o sistema cortical. O sistema límbico é feito pela amígdala, é onde está guardado nossas emoções, tá? Hoje as pessoas elas estão reagindo, elas não estão agindo. Isso é um tema importante. E Depois, nossa, que isso tem legal. a ver, com saúde, tem a ver com É, treinamento, tem a ver com esse mundo de hiperestímulos que nós estamos vivendo, né? Onde as pessoas não param. Eu falo muitas vezes, antes de tomar uma decisão, respira, cara. 3 segundos, 4 segundos. E ó, isso é o que eu faço em mim. Eu tenho uma dificuldade, eu sou altamente impulsivo. Muito. E desde que eu não comecei a estudar muito comportamento humano, você mudou muito, viu, eu Pinhal? passei a trabalhar muito isso em mim, porque Você eu era mudou muito. muito impulsivo. Então eu reagia. Então, porque veja bem, o processamento ali na nossa amígdala, no nosso sistema límbico, ele é em milésimos de segundos, 15, 20 milissegundos. O processamento cortical, que é onde está nossa razão, nosso equilíbrio, nossos pensamentos, demora 1.500 milissegundos. Hum. Então você imagine, se nós estamos com um empresário com a amígdala inflamada, o que eu quero dizer com isso? A maioria está. Ele não remove toxicidade cerebral, É. tem a ver com sono. Cara que não sabe lidar com o sono, não vê a importância no sono. Ele não remove as toxinas geradas ao longo do dia, ele não descansa. Ele inflama essa amígdala, então ele se torna altamente impulsivo. Ele só vai reagir ao longo do dia. Então ele está numa reunião, ele vai reagir. Ele está liderando uma equipe, ele vai reagir. Então tomada de decisão É. tem a ver com isso. E Pinhal, você percebe hoje, a hora que chega para você um empresário novo ali, um novo que eu digo, não de idade, mas um novo empresário que chega para fazer um trabalho contigo. Você percebe
quando ele está perto do colapso? Você já Opa, consegue? opa. E não é só no E o que você e faz? assim, Adão, Como é que você orienta? não é só no começo, tá? Não é só no Pessoas que começo. tá. Como eu te falei que nós somos seres, nós não somos seres lineares, né? Nós somos Aham. não lineares, nós somos incertos e imprevisíveis. Eu acredito nisso hoje, eu preciso abraçar isso. Eu estou vivendo isso agora recentemente com um aluno que eu tenho, né? Com um cliente que eu tenho, que tá flertando ali com o burnout, Hum, entendeu? E ele estava muito bem, entendeu? Mas por quê? Por sobrecarga cognitiva, hiperestímulos, hipersolicitação, muita performance. Bandeirantes pisando no acelerador a 200 por hora, sem frear, desenfreado. e Pinhal, como é que você, observa alta performance, no sentido bom, e excesso? Como é que você avalia isso É, porque às com vezes. os empresários? Porque alta performance é eu performar por muito tempo, de uma maneira longeva, sem quebrar. É, entendi. Faz sentido, Isso é alta performance. O sentido. que que é alta performance? O que que é um atleta alto performance? Porque a gente vê alta performance como tudo que a gente faz assim, de uma maneira espetacular, acelerado, né? Não, isso não é alta performance, entendeu? É, Não, você dá um tiro curto e quebra, meu, você não chegou a se dar. você parou. Você não vai performar mais. Você vai ficar um tempo ali, então. Então isso nos leva a outra pergunta, né? Como é que a gente pode falar para os empresários que eles estão confundindo a questão da produtividade? Porque eles falam, poxa, eu trabalho até tarde, eu estou em um monte de lugar, e o cara, você percebe na conversa dele que ele está cansado. O que que você diria para o empresário? Falou, cara, isso não é produtividade. Você está perto do burnout, você Está está no perto do colapso. excesso, está perto do É, colapso. Como é que você vê e orienta o profissional que chega para você? bom, ah, eu tento conduzi-lo o máximo possível a ter aderência à atividade física, exercício físico, e eu tento trazer para ele o quê? Tento bater muito papo com coisas que ele possivelmente gosta. Porque para o cara engajar, ele tem que ter o Hum, prazer em alguma atividade, senão uhum. ele não engaja. Então eu tento, por exemplo, o próprio Xavier citando, um tempo atrás a gente introduziu o tênis. Falei assim, cara, vamos encontrar uma atividade que talvez você queira experimentar e vivenciar e que possa, de certa forma, gerar saúde para você e dar uma desacelerada. Aí foi no tênis, gostou e tá há anos aí fazendo tênis, ele encontrou. Então eu tento fazer ali dentro de um cenário do ambiente dele, e modular o ambiente dele. Cara, Entendeu? que legal Fazer isso. uma ideia de substituição, entendeu? Então, poxa, será que não vale a pena você trocar ali um bar que você está indo para fazer uma atividade Uma caminhada, prazerosa, uma uma caminhada, corrida, um tênis. ou um bate-papo com um amigo que vai te agregar um pouco mais de valor, ou fazer uma caminhada com a tua esposa, ou fazer uma caminhada com a tua namorada, ou fazer uma caminhada com a tua filha. Você fazia muito isso com teu filho. É, o André, faço ainda. Eu sou apaixonado por isso. Quando eu vejo vocês História andando, eu linda. falo, meu Deus do céu, é isso, é sobre isso, ó. Isso é alta performance pra mim. Cara, Isso olha, pra mim é alta performance. Pinhal, você me leva a uma outra pergunta, né? Eu gosto muito desse assunto. Como é que você sabe que uma pessoa está performando ou sobrevivendo? Olha, isso é interessante, hein? A gente vive num modo de sobrevivência e não em viver, Eu né? sei que você gosta desse assunto. Tem uma diferença muito grande entre sobreviver e viver. Principalmente quando o cara tá só reagindo. Você percebe que o cara ele tá no piloto automático. Chega em casa, a Adão, mulher demanda uma coisa, ele vai fazer. A criança demanda outra coisa, ele vai e fazer. sempre com um grau de irritabilidade. Você percebe muito, Trabalho. percebe muitas emoções, né? O cara já não tem aquela percepção de felicidade. Ele tem perda funcional, então ele já não consegue fazer nenhuma atividade a não ser sentar numa mesa e tomar alguma coisa ou só ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. É interessante, né? Um livro interessante de um escritor que eu gosto muito, chama Wendy Wood. Ele trouxe uma pesquisa aonde 43% de tudo que nós fazemos ao longo do dia, 43%, quer dizer, metade do que você faz no seu dia é no piloto automático. É, Ah, Aí entra, acredito. aí entra a diferença entre comportamento e hábito. É Hum, diferente, são duas coisas diferentes. Sim. Comportamento é tudo que agimos no mundo, né? Só que se eu replico esse comportamento várias vezes, ele se consolida em forma de hábito, É. entendeu?
lá na nossa glândula basal, tá em cima do sistema límbico, então tá conectado com o sistema límbico, tem a nossa glândula basal, onde a gente transforma os nossos circuitos neuronais, que são os nossos hábitos, entendeu? Então, ah, hábitos nocivos, eles são organizados nos nossos cérebros da mesma forma de que bons hábitos são. Portanto, temos que escolher bem os hábitos, E né? temos que escolher o Ou que nós vamos fazer. comportamentos, né? É, comportamento. O nosso comportamento, replicado várias vezes, vai se consolidar em forma de hábito. Então você imagina um empresário que está ali, em modo acelerado, piloto automático, e transformando tudo aquilo de maneira nociva para a saúde dele, não vai dar bom. É. É, Pinhal, o que mais você percebe, o que mais destrói a energia dos líderes hoje? Qual que é o maior problema? Ou alguns problemas que você olha? são vários, né? São vários. É, hoje, falta de sono, para mim, número um, cara. Falta de sono. Falta de Eu sono, acredito não. também. Falta de sono, cara. O fato de uma boa qualidade do sono é muito difícil eu ter que falar para o empresário para que ele se livre, se Se organize. liberte de coisas que são extremamente importantes, que vão ali dominar a cabeça dele para ir pro sono à noite, cara. E tem aquele empresário que não dorme, quer treinar, existe isso. Na verdade, tem o que não dorme e não quer treinar. A maioria. Porque eu dormi mal, então eu não tô bem, não tô, meu corpo não tá legal, não tô dormindo legal. Então, na verdade, é o contrário, né? Tem um cara que não. E tem aquele empresário que se sente culpado, fala assim, putz, eu não vou descansar porque eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que cuidar da minha família, então eu tenho que fazer os eventos sociais. Você encontra empresários ainda que se culpam? Muito. Cara, que legal. Porque a culpa é uma proteção. Aí tem a ver com o ego, não. É verdade. Acabei de falar que o ego é uma defesa. O ego é o nosso eu, né? É a Ele pode usar a construção culpa como uma como desculpa, uma proteção. uma proteção. Proteção do meu ego. A Ah, comparação, a culpa, o medo, é tudo proteção para eu blindar o meu ego. e mesmo Uma, nos empresários que não, mas chegam é para você, muito mais. Os empresários, se que você legal. trabalhar o ego, é impressionante. E veja bem, quando eu falo isso, eu falo muito pros alunos que eu cuido. Cara, quando eu tô falando de ego, eu não tô falando da forma pejorativa, não tem a ver com arrogância. Não, você está As falando do pessoas eu. confundem, eu tô falando do eu, do seu eu. Eu costumo dizer para todo mundo que assim, eu preciso ter um. Eu costumo dizer que eu tenho que entender para prescrever. Eu tenho que entender para atender. Faz sentido. É, porque eu tenho que entender que esse ser é único e ele é ontológico. É, Ele tem uma construção. Não falamos é do uma, aprendizado, não falamos da adaptação, somos seres adaptáveis. ele tem uma Ele história. tem uma história trazida, entendeu? E essa história consolida o ego dele, consolida o eu dele, que eu preciso saber para entrar ali e desconstruir algumas coisas e quebrar algumas coisas. Excesso de hipervigilância, que é o excesso de aceleramento, acelerado a todo momento, É. medos, crenças, bloqueios, quer dizer, não, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo, não dá isso, não dá agora isso. Cara, isso tem a ver com o ego. Ô, Pinhal, o que que o corpo, você que conhece muito bem essa parte fisiológica, o que que o corpo revela assim sobre ansiedade e pressão? Principalmente do empresário, né, que é o termo que eu gosto. O que que o corpo revela? O cara começa a sentir dor, o que que acaba acontecendo? Ele acaba tendo insônia? Quais são as causas? O que que você tem de experiência para passar para nós, que pode ser que nós, empresários, estejamos vivendo? Alteração de fome, a gente altera a nossa relação grelina-leptina, porque a gente altera o nosso sistema de cortisol, a gente derruba nossos hormônios anabólicos, nos homens principalmente testosterona. Hum, É, testosterona é um grande problema, né? aí a gente, como a gente alterou a O relação de mais fome, fácil é a reposição, não é? cara, é mais fácil a reposição, mas o ideal é Não a é o gente, ideal, né? o ideal é a gente modular o nosso ambiente para que É, a resposta seja natural, mas satisfatório. nossa, Adão, tem muitas coisas. Aí o cara tem, com certeza ele alterou o cortisol dele, alterou as respostas anabólicas dele, mudou essa relação de fome. ah, a parte de circuitos de recompensa dele começam a ser alterados, então ele começa a ter busca de prazeres rápidos, então ele altera qual alimento ele escolhe, ele quer um prazer hedônico, rápido, para satisfazer o prazer dele, com isso ele tem o ganho de peso, alteração de pressão. Eu gosto muito de um dado
eu vejo todo mundo hoje usando esses relógios, né, de monitoramento É, eu e uso. ninguém visualiza o dado mais importante para mim e para empresário, então, Será que qual que é? Tô eu curioso, deixa gosto muito, eu acho que o dado mais importante hoje, que é um grande biomarcador de saúde, é o da variabilidade da frequência cardíaca. cara, eu duro que eu não olho, hein. É, Eu tenho vários KPIs que eu sigo, esse eu não sigo. esse KPI, esse biomarcador é o que você tem que olhar. E o que que eu tenho que olhar nele, Pinhão? Vamos lá, vou explicar, né? A gente tá falando muito sobre acelerar, Ai, sobre atividade simpática, é, essas respostas, esse fiquei efeito curioso cascata, disso. né, metabólico que causa, né? A variabilidade é, é o gap que o seu coração tem entre um ciclo cardíaco e outro, Tá. tá? Então, ao longo de um minuto, teu coração bate tantas vezes, tá? Se ele bateu 100 vezes ao longo de um minuto, ele teve um espaçamento entre um batimento e outro. Se você diminuiu o seu batimento de 100 para 60, essa variabilidade aumentou, Aumentou. teve um espaçamento. Teoricamente, você vai viver mais, porque tem um estudo que tem um nu é isso? Isso é porque você está equilibrado na sua relação do sistema Cara, que nervoso legal isso. autônomo. Você está encontrando ao longo do teu dia ativações parasimpáticas que está derrubando o seu simpático. Você sabe que uma vez, Pinhão, um empresário me falou o seguinte: "Cara, eu não vou correr não, porque meu coração vai bater mais rápido, eu vou morrer mais cedo", mas é o contrário então, É, porque se você tem uma boa preparação física, com aí a maior parte do tempo teu coração vai bater menos. É isso, conta um pouquinho o que que é essa efeito, relação? efeito agudo e efeito crônico. Acabei de falar que o exercício físico ele tem um efeito agudo para gerar um ajuste crônico. O corpo não busca equilíbrio, Sim, subir meu batimento através do exercício físico, a consequência da adaptação do exercício é gerar um batimento de repouso mais baixo. que é a maior parte do dia, né. Não A acabei gente de fica falar, sentado. não acabei de falar que o cérebro hoje vive constante, principalmente de líderes e empresários, em rota de luta ou fuga. É, O que acontece quando o corpo vê uma ameaça? O que ele sobe o faz? batimento, Ele joga precisa, sangue. joga sangue para porque ele entende que você precisa correr ou você precisa lutar. Uhum. Então o que ele faz? Pupila dilata, fração de ejeção aumenta, batimento cardíaco sobe. Agora você imagina que o cara passa 24 horas desse jeito. O que acontece com a sua variabilidade da fração de energia? É, tem problema, Ela ela vai ficar cai. E acontece isso durante 10, bate 20, muito 30 rápido. anos. Então, a variabilidade da frequência cardíaca é um biomarcador onde você vê se o cara está dentro de uma zona de equilíbrio, principalmente nessa relação simpática e parasimpática. Então, assim, Andão, eu monitoro meu sono, monitoro tudo, né? E hoje é um dado que eu vejo. Eu percebi que ela está transitando e diminuindo, eu aumento a atenção ao meu sono, então isso se torna mais inegociável ainda. Eu procuro ao longo do meu dia, eu tô falando de 5 minutos, Andão. Eu até falei esses dias no Instagram, eu falei, cara, abre aí seu celular, abre agora. Entra ali tem um aplicativo que monitora, vê quantas horas você perdeu em qualquer rede social que seja, inclusive o WhatsApp. Não precisa nem ser Instagram, tá? Claro. Vê quantas horas você perdeu. Quantas horas? Será que você não tem 5 minutinhos por você entrar num estado de De calmaria e float, né. respiração, e curtir seu tédio, seus pensamentos, fazer respiração consciente? Isso vai ter um impacto absurdo na sua saúde e na sua variabilidade da frequência cardíaca. Então, para mim, é peso ouro a variabilidade da frequência cardíaca, porque e as pessoas às vezes não querem ver. Depois eu até vou pedir para você me orientar como é que eu vejo isso direitinho, Com né, isso é senão vai tranquilo. ficar muito técnico aqui. É, Mas eu quero que você conte um caso, Pinhão, sem citar nomes, é claro, de alguém que chegou para você quebrado, quebrado mesmo, e qual foi a transformação? Assim, pega um caso e você fala, cara, esse cara chegou para mim ao ponto de burnout, talvez de um suicídio, ou e aí ao longo do tempo esse trabalho ele se transformou. Tem casos assim? tem. Nossa, tem. Esse recentemente que agora eu tô flertando de novo, né? Ele tá ficando mal, mas eu tô com a corda lá. Mas ele chegou de um jeito pra mim, meu Deus do céu. Tanto, Adão, é muito louco. Ele chegava na minha clínica pra eu atendê-lo, eu já tinha percepção, eu gosto muito dessa relação de prontidão, né? Eu gosto muito de saber como o cara chega naquele dia, pra eu determinar quais vão ser as ações que eu vou trabalhar com ele. E às vezes ele chegava, cara, eu apagava a luz da clínica toda, Por que apagava a luz? sentava com ele.
botava um som calmo e ficava respirando com ele. O treinamento era esse. Hum. Eu ficava fazendo um treino respiratório com ele, respiração consciente. O cara ia embora muito melhor. Pra ele voltar assim. É, porque ele estava numa zona de estresse crônico, absurdo. Ele chegava altamente acelerado, inflamado, cheio de dor. E essa dor, ela é uma dor nociceptiva, ela não é uma dor de fato, de um tecido lesivo. Porque dor, Adão, é um modelo biopsicossocial. Ele é biológico, psicológico e social e tudo junto. Não dá para Caramba. separar. É muito louco. Dor é um modelo biopsicossocial. Então eu preciso entender esse tripé. E quando eu entendo isso, eu consigo agir de uma maneira muito mais positiva e impactante no meu cliente. E aí eu fazia isso. E aí ele foi aprendendo com o longo do tempo. E aí, poxa, perdeu peso, o corpo dele mudou demais. E é um cara de alta performance. Só que ele é um cara que entendia a alta performance como um pé no acelerador. Adão, esse cara tem. Eu tô falando de um advogado, professor da USP, palestrante no Brasil todo, Caramba. que tem artigos publicados no Brasil todo, escritor de livro, que então ele via que a alta performance era ele estar 220 por hora todo dia. E isso estava quebrando ele. Hum. Estava afetando a cognição dele, estava afetando a tomada de decisão dele, estava afetando o humor dele e, consequentemente, afetando a Relações, performance dele, família. relações e afetando a performance dele. Ele percebeu isso. Ô, Pinhal, qual que é a diferença de um empresário, né, motivado e um disciplinado que chega para você? Como é que você percebe? Fala, cara, esse cara só está motivado, eu vou ter que trabalhar o consciente dele, os pensamentos dele. Ou você já percebe, não, esse cara é disciplinado, já posso passar uma planilha, já orientar. É, Qual que é a percepção sua? através dos comportamentos dele. Você visualiza quais são os comportamentos, os padrões comportamentais, você já vê. O cara que é motivado é aquele cara que se comporta super mal e ele tá motivado porque ele viu que ele tá doente, ele viu um exame de sangue que tá totalmente alterado, porque a motivação é extrínseca. Porque o cara disciplinado, ele tem uma motivação intrínseca. Tá? Eu não gosto muito de motivação, tá? Não, eu tenho estudado motivação. Motivação é algo que não se sustenta a longo prazo. O que sustenta é a disciplina, É, entendeu? acredito. É a consolidação de bons hábitos. Quando eu tenho bons hábitos enraizados e adotados por mim, automáticos, aí sim eu me torno um cara disciplinado. O altamente motivado, quando eu percebo, eu já tento desconstruir essa motivação dele. Eu tento trazer ele para o estado consciente. Falo, para, você tá. E Pião, você viu, chegou para você assim um empresário brilhante, assim que você é admirado, ele chegou para você perto do colapso. E o que que você fez? Cara, Chegou. sim, chegou. Ah, eu tive vários que tiveram de burnout. Chegaram com burnout já. Opa, chegaram com burnout. E o que que eles sentiam? Medo, Nossa, ansiedade? ansiedade, não. Achava que Ansiedade, tava perdendo medo, tudo. tudo, um Qual que, é- medo, qual, uma ansiedade assim, qual que eram os um medo, uma sintomas, assim, desconfiança. para que todos nós entendamos? O cara quando chega assim, ele chega como para você? O cara chega cheio de dor, cheio de incômodo no Isso corpo. é dor física É, mesmo. dor física. Percepção baixa de felicidade. Esse cara não é feliz. Grau de Hum. irritabilidade alta. ah, Porque o cara tá sob pressão e num ambiente nocivo, né? E É, às vezes é só mental. é mental que reverbera no físico. Não tem Ah, como, não se associa, né? é que na realidade ele já chegou com o problema Já físico, mas chegou. foi tudo emocional lá Tudo. atrás, comportamento, que E aí, é, e é, caramba, que Godão. legal. E é, Godão. Eu falo assim, poxa, se a galera tivesse o domínio do entendimento do ego, cara, de estudar ego, dominar o ego, ter o domínio do ego, vai ajudar demais, cara. Porque ele vai saber lidar com os medos dele, Uhum. lidar com as crenças dele, lidar com os impulsos dele, gerar um processo de aceitação. Então você está me dizendo que o sucesso sem equilíbrio ele cobra a conta mais tarde. Muito, muito. Equilíbrio. Nós vivemos hoje uma era de extremos, né? Ou se é isso ou se é aquilo. Eu falo que é uma visão binária, né? Então, eu vou para direita ou vou para esquerda? Eu sou disso ou sou daquilo? Eu sou É. desse método ou sou daquele? E eu falo, gente, tudo tá na linha do meio, tudo tá no Ô, meio.
Pinhal, você acredita que o burnout não se ficou meio que normalizado hoje em dia? As pessoas estão com burnout e estão. Ou isso é alguma coisa distante? Ele ficou normalizado e a gente vive muito em. A gente vive muito em eras de moda, né? É. Assim como foi o TDAH, eu falo que, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, que virou uma moda também, muitos era só um circuito de recompensa alterada, só o circuito dopaminérgico alterado. E porque déficit de atenção, então se eu tenho sobrecarga cognitiva, eu tenho excesso de estímulo, minha atenção cai. E consequentemente a minha atenção cai e eu fico tendo que buscar prazer toda hora, eu entro em hiperatividade. Então eu tenho esse ajuste é interessante. E o burnout é a mesma coisa, entendeu? Então as pessoas às vezes nem tá sofrendo isso, mas tá bonito, tá na moda falar burnout, então você tem que saber muito, de maneira muito clara quais são os sintomas para você se caracterizar o burnout. Pode ser só um modismo, é isso que você está dizendo. Sim, hoje a gente vive por indução. Tudo é indutivo. Então a gente lê um post no Instagram, acha bonito e E adota aquilo aquilo é pra gente, verdade. pega para aquilo pra gente, né? É, o Fórum Mundial Econômico, Adão, solicitou pro LinkedIn fazer uma pesquisa no mundo todo quais serão as habilidades dessa nova era, né? E ele concluiu que as habilidades é senso crítico, proatividade e sensibilidade. Olha que maluco, coisas que máquina não tem. Cara, É legal. maluco isso, sensacional isso. E por que isso que eu tô querendo dizer? Hoje as pessoas são induzidas, efeito manada, e elas não têm mais senso crítico, Adão. Eu preciso ter senso crítico, cara. Eu preciso gerar questionamento. Isso que você está me dizendo, Pinhal, é que tem empresários construindo empresas milionárias e perdendo a própria vida, perdendo a saúde. E você convive com esse pessoal. Tem gente chegando assim ainda. Muito, muito, E muito. falta de consciência. Falta de clareza e consciência. Tá? As pessoas estão adoecendo, empresas saudáveis e donos doentes. Então responde para mim, o que é alta performance de verdade, então, Pinhal? Cara, se a gente tem que tomar tanto cuidado, o que é alta performance de verdade? Por um empresário, poxa, ele quer fazer 1 milhão de coisas, quer cuidar da família, quer treinar, quer praticar um esporte e quer cuidar da espiritualidade. O que é alta performance de verdade? Alta performance de verdade para mim é ter clareza e muito domínio do seu ambiente. Se eu sei dominar o meu ambiente, eu neutralizo os meus gatilhos nocivos e consigo ter as pequenas pausas que eu preciso ter para poder acelerar na hora que eu preciso acelerar. E qual é o maior erro que o empresário comete sobre produtividade? Qual que é o maior erro? A produtividade dele, Tanto não, física, para mim, no hoje é muito trabalho. claro, não saber dominar o ego. Primeiro, não entender o que é o ego, o significado do ego, não ter domínio sobre ele é o que está adoecendo você. E aí ele pega e trabalha demais, ou ele treina Ou ele demais, faz ou tudo demais. demais, Aí ele entende, ele traz para a ou de vida dele, menos. ele traz para a vida dele aquilo que ele fica aplicando na empresa dele. Ele Cara, se cobra da mesma maneira que ele quer cobrar a empresa dele. e o corpo sempre manda sinais de colapso? Muito, Manda. muito. E fala um Se eu, sinal. se eu tivesse que orientar hoje de verdade, é que todos têm acesso hoje a isso, né? Ou um anel de monitoramento, que nem eu tenho aqui, ou um relógio de monitoramento. O principal sinal é a alteração constante da variabilidade. Cara, e conta pra gente, tô vendo você com o relógio e com o O anel. anel. Qual que é a diferença do relógio e o anel? Por que que você usa os dois? Ou Ah, pode ser um só? é, Conta aí é que pra. assim, pode ser Tem um só. diferença? Tem, algumas tem, hoje tem. Os anéis hoje estão um pouquinho mais modernos. Eles pegam Tem temperatura mais informação? corporal, tem mais informação, tem um dado que eu gosto que é o dado da prontidão, como é que você está pronto para aquele dia, né? Ah, O relógio nem tanto, mas cara, os dois podem te oferecer biomarcadores sensacionais, sensacionais. Eu oriento, eu oriento, gosto, nem todos utilizam porque nem todos querem saber, né? Autossabotagem, ego, autossabotagem. Então, assim, mas eu vejo que você usa, a gente já bateu. Desculpa, Dom. A ah, gente já valeu vários papos, já bateu vários papos sobre cara, você me isso. orientou muitas coisas, cara. Então, Tem assim. algumas verdades assim que já É, quebrou, já quebrei. ai, que bom, que bom. Fico feliz por isso, em ter Ô, ajudado. Biel, deixa eu fazer umas perguntas rápidas. Qual a relação entre disciplina e liderança? Jogo rápido. Qual que é a relação direta entre disciplina e liderança? A disciplina, se o cara sabe, se o cara tem
muita disciplina com ele significa que ele aprendeu, então ele é capaz de liderar. Eu não consigo ver muita diferença. Se o cara é disciplinado, ele vai ter, vai ser muito eficaz a questão da liderança, né? Legal. Porque o cara tem uma disciplina, ele adotou uma disciplina, um modelo de aprendizado e replicação de bons comportamentos que ele vai saber replicar isso. Coisa boa, né? O empresário moderno, ele desaprendeu a descansar? Nossa, não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma, não. Ele não se permite descansar. Ele não se permite. E, Ele acha bonito, inclusive. então, é verdade, isso é uma coisa que eu tenho Ele acha que observado, né? isso é o. Não, porque eu tô sob... e ele gosta de contar. Quando ele começa a contar muito da dor, ou mesmo o colaborador, ou começa a contar muito da dor, ou que ele tem trabalhado muito, feito muito, a questão é ego aí. E veja bem, É exatamente. o problema do Ô, ego. Adão, e veja bem, ó. Eu não tô aqui porque eu também tenho uma rotina muito pesada de trabalho, né? Eu não tô aqui falando pro cara, tipo, virar e falar assim, ah, beleza, então vou trabalhar 4 horas Zen. por dia e. Não, 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 não é isso. Você pode contar trabalhando 10 horas, 12 horas por dia, tá tudo bem. Desde que nesse percurso você encontre pequenas pausas, Equilíbrio. equilíbrio e que você consiga ir para uma boa noite de sono, saber quais são as práticas, ambiente, arquitetura do ambiente, como que eu modulo o meu layout, organizo o meu ambiente para que eu possa errar o mínimo possível. Então ninguém está falando para empresário agora, nesse mundo acelerado que a gente está vivendo, trabalhar 4 horas, 6 horas. Não é isso. Você é um cara que consegue performar bem fisicamente, consegue performar no mundo dos negócios, e trabalha muitas horas. E, Pinhal, assim, eu tenho uma agenda hoje e, assim, adoro a minha vida, adoro o que eu faço. Nós estávamos conversando disso antes e o Pinhal me deu muitas orientações aqui do que eu faço hoje. Mas eu acordo todo dia às 4 da manhã e às 9 da noite eu tô na cama. Quando eu não consigo, por causa de um evento ou outro, a minha hora de sono é sagrada. Ah, Eu vou cancelar alguma coisa, ou é treino, ou é uma reunião. Por quê? Porque eu entendo que a minha performance depende daquele sono, de alimentar corretamente. Então, hoje a gente tem acesso a muitos alimentos, só que eu vou num evento, geralmente eu como quase nada do que tem lá. Então, mas isso é porque já existe aquilo que você trabalha muito forte, eu gosto muito disso, que você trabalha a consciência dos empresários. E aí vem outra pergunta assim que é fantástica aqui que eu guardei para você. Como é que o empresário mantém a energia em ambientes de alta pressão? O que ele tem que fazer? Porque o empresário tem pressão o tempo inteiro, decisões o tempo inteiro. Como é que ele mantém uma energia elevada ao decorrer da vida dele? você acabou de falar dois pilares que você faz com você: sono e nutrição. Sono e nutrição. Adão, São básicos esses, né? cara, se o cara Básicos. é muito louco, eu faço algumas reflexões às vezes, eu falo assim, cara, se eu tenho um medo do que pode vir a acontecer na minha empresa, eu quebrar, eu falir, ou eu não ter um bom resultado, cara, por que você não transfere esse mesmo medo de colocar dentro do teu próprio corpo algo que vai destruir a sua saúde? Como cigarro, como álcool, como alimentos processados. Cara, isso depende da sua escolha, cara. É você que domina isso, só você, ninguém coloca um revólver e coloca isso na tua boca forçada, a decisão é sua. É. E isso afeta. Então, a perca de energia do empresário, a perca de vitalidade que escraviza as tomadas de decisões desse empresário, tem a ver com as práticas que ele escolhe fazer com o corpo dele. Começa por aí, né? Começa por aí. Para mim, principalmente nutrição. Nutrição, se eu não nutro bem, se eu não ofereço nutrição para minha célula, eu vou ver altamente inflamado. Eu gostei da sua analogia, né, da máquina de fazer dinheiro, né? Se eu tenho uma máquina e essa máquina a mais importante é o nosso corpo, né? Se a gente não cuida bem dele, não existe outra coisa que vai cuidar do ambiente, do meu ambiente, que não seja meu corpo. Eu tenho que estar bem ali, né? Assim, E se o meu corpo falha, as coisas vão falhar também, né? eu acabei de ver um post agora, hoje, inclusive, da Andrea Vermont, aquela psicóloga que eu, nossa, Gosto muito dela. acho ela sensacional. E ela tá falando isso agora, ela tá mudando a vida dela com relação à prioridade. Ela tá dando muita prioridade pro corpo dela, pro físico dela, pra saúde dela. Ela relatou hoje que ela não tinha tempo para ver os exames de sangue, ela não tinha tempo para fazer exercício, ela não tinha tempo para se alimentar bem. Isso impactava na estética dela, na física dela. E ela emagreceu, ela tá bonita.
E o que ela falou assim? Ela falou algo genial, que é o que eu falo muito, que eu tenho falado aqui, sobre a arquitetura do ambiente. Ela falou assim: meu dia continua tendo 24 horas. É. O que mudou? As minhas prioridades. O que eu quero dizer com isso? Ela organizou o ambiente dela. Ela organizou o E ambiente dela. você acabou respondendo uma pergunta que estava aqui, cara, que eu preparei para você. Como é que você identifica que performance virou autodestruição? Porque muitas vezes o cara fala, tô performando, tal, e de repente o cara tá começando a ficar doente, começou a ter, não dorme mais à noite, tem problemas com insônia, tem problemas com virilidade, uma série de coisas. Mas, Pinhal, assim, num bate pronto, quando você percebe que performance virou uma autodestruição no empresário que chega em você? Quando o cara tem uma distorção do que é a percepção de riqueza para ele. Quando o cara entende que riqueza para ele é só o dinheiro. Hum, E aí o dinheiro isso passa a é dominar ele, profundo, né? É. ao ego. Entendeu? Eu não, eu acho que isso é, para mim, é um ponto fundamental, principalmente em ambientes de alta performance e de empresários, porque eu vejo aquilo como uma parte prioritária da minha vida. Então, existe, eu acho que eu já sei a resposta sua, mas existe hoje sucesso sem saúde? De forma alguma. Para mim, Acho que eu já sei a sua resposta. eu não consigo, eu não, eu para mim hoje, para eu gerar admiração para um grande empresário, para um executivo, ele precisa ter saúde para mim. Se ele não tem saúde, eu não consigo acreditar. Agora eu vou fazer umas provocações, adoro fazer provocação pra você. O que que a dor ensina que o conforto não me ensina? É balança de dor e prazer, né? Se eu busco prazer a todo momento, a balança vai migrar pro lado da dor. Então você vai ter que aprender pela dor. O corpo é assim, ele funciona assim. Para cada peso de prazer que você dá, ele vai jogar um pezinho de dor para equilibrar. Eu sempre falo de você saber em qual lado da balança você quer pôr. Se eu quero sofrer dor antes para É, ter prazer depois, porque quando ou se você eu vai. quero ter prazer depois para ficar sofrendo a dor? Escolha é sua. O Não que eu quero acontece. dizer com isso? O Aham. cara quer ficar sentado, consumindo rede social, comendo comidas hedônicas. E depois ele vem com a dor. A É. dor é, nossa, por que que eu fiz isso? Ai, nossa, tô me sentindo tão mal. Ou eu quero acordar às 5 horas da manhã, correr 10 quilômetros, e eu sofri uma dor antes, É. para depois eu ter um prazer ao longo do meu dia. Entendeu? É saber encontrar o lado da balança que você quer. E a dor ensina. Ou você quer a dor antes ou você quer a dor depois. É só você escolher. Pinhal, o que que você precisou vencer em si mesmo? Já que estamos falando disso, o que que você precisou vencer Eu em si sou mesmo? a maior prova de tudo isso que eu tô falando. Quando meus filhos nasceram, eu não dormia bem, não me alimentava bem, também ficava nesse ritmo acelerado de só trabalhar, trabalhar, e com isso ganhei peso, perdi saúde, perdi qualidade no meu trabalho, parei de performar, não, entendeu? E, então eu sou a maior prova disso, que eu fiz em mim exatamente tudo isso que eu estou falando. Passei a Então, dar prioridade. você está me dizendo o que você faz com os empresários, pratica com os empresários, é o seu modo de vida hoje. Nossa, é meu lifestyle. Cara, Com que legal. certeza. Eu costumo dizer que é Deus, eu e depois o resto. É Deus, eu, minha família e depois o resto. Porque Legal. É uma filosofia de vida que você eu tem, não que você posso transfere. inverter isso. Eu não posso inverter esse processo. Não faz sentido para mim. Porque se eu não me coloco em primeiro lugar, se eu não estou bem, como eu vou passar isso para minha família? Que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Ou para os seus mentorados, Então, né? Que exatamente. parece mais uma mentoria do que uma educação É, física que né, você faz. eu falo que é uma gestão de saúde, né? Eu faço uma gestão de saúde na vida das pessoas. Porque é exatamente isso, eu tento gerenciar as ações desse indivíduo para que ele tenha uma boa performance na saúde dele. Bem, ó, estamos indo aí para estou aqui na minha última pergunta e também é provocativa, né? Qual o princípio que você decidiu não negociar, mesmo que você perdeu um cliente lá, porque, e que para você é fundamental no seu trabalho? A minha base conceitual de tudo que eu acredito. Eu não negocio a minha base de conceito daquilo que eu acredito. Se o cara não está disposto a ter aquilo, eu deixo bem claro que eu não vou entregar resultado para ele. Você não pode ajudar. Não Legal. posso ajudar. Os meus princípios e conceitos são inegociáveis hoje. Para o cara ter o atendimento do Gustavo Pinhal, tem que ter muito claro o que eu ofereço. Eu não ofereço resultado rápido, nunca vou falar isso.
Resultado para mim é algo totalmente subjetivo. Eu vou fazer você encontrar o processo, saber entender qual é o processo na construção de um equilíbrio de uma saúde sólida, efetiva e de longo prazo. Se for isso, estou disposto a ajudar. Legal. Estamos chegando ao fim de mais um Forja de Líderes. Quero agradecer ao Gustavo Pinhal. Nossa, fantástico, Pinhal. Eu pulei muitas perguntas aqui, porque, olha, já passamos de 1 hora. Ah, podia ficar umas 2 horas, 3 horas Cara, é um aqui. assunto muito interessante. Eu gosto muito, até porque eu tento aprender muito com o Gustavo e colocar na minha vida, né? Porque o que a gente aprende e não coloca em prática não vale nada, né, Pinhal? Mas, Pinhal, suas considerações finais, gostou? O que que você daria de uma sugestão, né? Porque também a gente conselho, eu não gosto de conselho. Mas o que que você daria de sugestão para os empresários hoje que estão buscando aí equilíbrio entre alta performance, vida, saúde? Qual que é a sua colocação, suas considerações finais? Primeiramente, agradecer de novo, falar que foi sensacional, muito bom falar para esse público, um público que eu gosto muito, né? É sempre um prazer. Eu acho que nós estamos vivendo uma era complicada, Dom. Que se a gente não souber neutralizar os gatilhos nocivos, o ambiente vai nos sequestrar o nosso cérebro. Então, a mensagem que eu falo hoje, que é o meu engajamento de trabalho hoje é module muito bem o seu ambiente. Organize muito bem a arquitetura do seu ambiente, porque é ele que vai gerar fricção, ou dos seus bons comportamentos, ou dos seus maus comportamentos. Más associações estragam hábitos úteis. Exatamente, exatamente. Esteja onde você, escolha onde você vai estar sempre. Piau, temos sempre um presentinho para quem visita a Vades, vem no nosso no VCast aqui do Forja de Líderes. Gostaria de deixar com você, pra você sempre tomar um café, lembrar da Com gente, certeza, vou lembrar sempre com de. alegria. Muito obrigado por você estar aqui. Cara, adorei demais falar com você. Você sabe, eu sempre gosto de tomar um café com você, Sim, a gente aprendo sempre tem muito. esses papos intrigantes É, e a gente tem uns provocativos. debates interessantes sempre, Sempre né? tem umas provocações, muito Adão, eu te legal. admiro demais, cara, de verdade. Eu É acho que recíproco. você é uma referência nesse mundo dos negócios, porque Gratidão. você pensa fora da caixa. Eu acho muito legal, admiro muito, muito mesmo, de verdade. Parabéns. Não perca força, continue aí engajando nessa ideia de ensinar esses empresários de fato a liderar. E Legal, espero que eu tenha passado uma mensagem, principalmente de saúde, que é isso que esse é meu propósito. legal. Estamos encerrando o 6º episódio da Forja de Líderes. Aqui a gente acredita que líder não nasce pronto, ele é construído, ele é formado, é uma construção. Quero agradecer a você, espero ter ajudado a você a pensar como um líder, ter uma condução como líder e até breve, até a próxima. Tchau.